No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Excelente segunda-feira para você. Hoje é dia 22 de julho de 2019. Estamos aqui para gravar mais uma edição do Minuto da Unicidade. E hoje conosco aqui, gentilmente, nos cedendo a oportunidade, o privilégio de participar conosco do nosso programa para falar um pouco, a gente sabe que o tema é muito amplo, muito longo, sobre Jesus ou Yeshua. Qual seria o nome correto, já que há muita dúvida e muita polêmica sobre esse assunto. Conosco aqui na linha para falar com a gente no nosso programa, o pastor Samuel Dias Ferreira, da IPUB de Linhares, no Espírito Santo. A paz de Cristo, meu prezado pastor, seja bem-vindo e muito obrigado por atender o nosso convite aqui gentilmente, tá bom? Amém, paz do Senhor, pastor Tony, a todos os ouvintes. Para mim é uma grande honra estar participando desse programa, ter sido uma bênção na vida de muitos irmãos e falar de um tema tão importante que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, o nome dele, que é o nome que é eterno, embora muitos queiram hoje deturpar este nome e desvalorizar, mas hoje vamos esclarecer isso em nome de Jesus. Tá certo, pastor. Então, tem um grupo, né, pelas igrejas afora, confundindo muitos jovens, muitos irmãos, inclusive, estão deixando suas congregações porque praticamente têm sido convencidos de que o nome do Senhor Jesus realmente há um equívoco, há um erro, e o senhor é uma autoridade nesse assunto. No meio unicista, eu já tive o privilégio de participar de algumas palestras. O que o senhor tem a nos dizer para esse povo que tem ficado meio balançado com essa mensagem? Pastor, eu creio que não existe uma autoridade maior sobre o assunto do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ô, glória. E 200 anos, ainda antes de Cristo nascer, foi feita uma versão do Antigo Testamento, a Torá, do hebraico para o grego, chamada Septuaginta, né? Sim. E nessa tradução, a Septuaginta, o nome de Josué, o sucessor de Moisés, né? E Yehoshua. Após o cativeiro babilônico, o hebraico sofreu a influência do aramaico e passou então a ser chamado de Yeshua, né, como alguns alegam que seria o nome sagrado. Yeshua, ele é formado por 4 letras do hebraico, que seria chamado o Yud, o Shin, o Vav e o Rein. Essas 4 letras, elas precisavam ser traduzidas, colocadas elas de uma forma que os leitores da língua grega pudessem ler. Sim. Então, eles foram colocando nas letras gregas de uma forma que pudesse ser lido por as pessoas, que a língua mais usada naquele tempo. Então, a tradução para o grego ficou sendo Yeshua. 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 Mas só que Yeshua seria, na língua grega, um nome feminino. Porque no grego, os nomes masculinos terminam ou com os ou com us. Entendi. Né? Então, para se tornar um nome masculino, ficou sendo Jesus. Isso não é. Alguns dizem que é Jesus, né? Jesus. Oi? Algumas pessoas já ouviram falar o nome Jesus, né? No caso é Jesus, esse que o senhor está falando aí. Jesus. Depois no latim ficou Jesus, né? No latim depois. Então, mas não tinha o J, né? Que é a grande questão aí que eles falam, que não havia o J. O senhor está falando de Jesus, né? Então, quer dizer, o J ficou inicialmente fora da questão, né? Na época. Na verdade, olha só, porque, na verdade, o hebraico não tem J e também o grego não tem. Mas, só para nós dar um tempinho aqui nessa questão de Jesus. Sim, senhor. Né? Porque eles falam tanto assim que não pode ter que ser Yeshua, beleza? Mas só que a Septuaginta, quando foi traduzir o nome de Josué, o sumo sacerdote, lá no livro de Zacarias,
Sim. que é Josué em português, isso em hebraico é Yeshua. A Septuaginta usou Jesus. Aí, e por que isso é importante? Porque Jesus, que é a maior autoridade no assunto, Jesus citava a Septuaginta. Muitos textos que ele usava para falar, eles estavam usando a Septuaginta. Por exemplo, se você for ver Jesus falando com o diabo na tentação, ele fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas se você for pegar a referência lá em Deuteronômio, vai ser dizendo, da boca do Senhor. Então, por que ele fala da boca de Deus? Porque ele estava citando a Septuaginta, que na Septuaginta está a boca de Deus. Os apóstolos usavam a Septuaginta, como Estevão, né, em Atos capítulo 6, o diácono Estevão, ele cita a história do povo de Israel e ele cita só fatos só na linguagem da Septuaginta. Então, desculpe interromper, essa Septuaginta, então, foi reconhecida essa tradução pelos próprios judeus e pelos próprios apóstolos, pelo próprio Cristo, eles respeitavam e utilizavam a Septuaginta, Isso. então. Respeitavam. Então, assim, eu creio que se tivesse que ser só Yeshua, porque, deixando bem claro, assim, que Jesus, ou Jesus, não é uma tradução do nome Yeshua. É uma transliteração. Assim, adaptando a pronúncia do nome no mais próximo relativo à nossa língua aqui. Então, se fosse errado usar outro nome, outra forma de pronúncia para o nome de Jesus, então, o que Jesus era condenar a Septuaginta, porque a Septuaginta já chamava ele de Jesus. Mas Jesus, ele não questionou, ele não condenou a Septuaginta por colocar o nome dele de outra forma, em outro idioma. Entendi. Aí, então, nós chegamos à questão do J, né? Bem, no hebraico, nós não temos vogais, né? Não tem o A, E, I, O, U. É só consoantes, né? Hoje a gente fala Yeshua por causa dos sinais maçoréticos, né? E que a gente consegue ler dessa forma. Ou seja, se Jesus, se for olhar a nível do hebraico original, da raiz, quer dizer, Yeshua também não poderia dizer porque tem vogal no meio, né? Tem vogal. Então a gente sabe que porque é uma conciliação dos maçoretas, né? Que colocaram sinais, como sinais vocálicos, né, alguns tracinhos, pontinho, para facilitar a leitura nossa aqui do Ocidente. Sim. Mas em tese não teria nem vogais. Então, assim, a primeira letra do nome Yeshua em hebraico seria o Yud. Yud. Não é uma vogal, Sim. uma consoante. Então, quando foi colocado isso para o grego, o mais próximo, não é o exato, a letra mais próxima que correspondia ao Yud, com som parecido no grego, seria o iota, que para nós aqui tem um som de I. Agora, o que é o iota? Essa letrinha é muito importante nós entendermos ela, porque ela é uma chave da questão. Sim. O iota é uma semivogal. O que é isso? Uma semivogal é usado tanto para consoante ou como para vogal. Vamos supor, o W, para nós aqui no Brasil. O W é uma semivogal. Uhum. Você pode escrever como, o Anderson, mas também você pode ler Wanderson. Porque com o mesmo W, ele às vezes vai ter som de U ou e de às V. vezes vai ter som de V. Entendi. Uhum. Então, o iota é uma semivogal. O iota, enquanto vogal, ele tem som de I. Enquanto consoante, ele tem som de J. Entendo. Então, a linguística, quando o iota está começando uma palavra, ele vem como consoante, ele vem como J. E quando ele vem no meio da palavra, ele vem como vogal, ele vem como I. Iesua, do latim Iesus, o iota está começando a palavra. Então, o iota começando a palavra vem como J. Por isso, Jesus.
Quer dizer, então, os autores, né, ou melhor, os tradutores para o português, para o inglês, para o espanhol, eles consideraram toda essas regras, né, essas regras gramaticais, né, tanto do grego quanto do hebraico, do próprio latim e dos idiomas, né, porque no espanhol o J é rota, né, o re, sei lá, se não me engano, e por aí vai, né, então eles consideraram tudo isso, então não é nada dessa polêmica toda que foi fabricado em Roma, que não sei o que Jesus traduzido lá pro latim é cavalo, pro grego é cavalo, é um monte de coisa que confunde as mentes dos mais, né, os mais humildes, né, e que não têm o conhecimento, né, dessas questões gramaticais. Pastor, se pegar qualquer pessoa e pedir para transliterar o nome Yeshua para o grego, não tem outra forma de transliterar Yeshua para o grego que não seja Jesus. Isso é regra de linguística, não é nem questão, porque queria mudar o nome. Não, é regra de linguística, é uma coisa que, tanto em textos sagrados, como em textos seculares. Todos, se tiver um nome secular, Yeshua, e for usar a regra de linguística, para o grego, vai trazer como Jesus. E se pegar do grego para o português, vai chegar a Jesus. Então, não é uma teoria de conspiração, está conspirando. Não, são regras de linguística que devem ser seguidas. E a questão do Deus cavalo, né? Eles pegaram a palavra sus em hebraico, significa porco, né? E colocaram G, que seria Deus cabeça de porco. Mas, assim, SUS, então, aqui no Brasil, significa Sistema Único de Saúde. Verdade. Então, do jeito que está a coisa, esse é um cavalo, né? Então, se eu pegar metade de uma palavra e tentar pegar essa metade em outra língua, né, e tentar descobrir, eu vou pegar um monte de nome, talvez assim, até o seu nome, pastor, eu vou pegar uma parte do seu nome, procurar em alemão ou em francês, aqui, ó, pastor Tony Reis, tem esse significado. É verdade, então... é verdade. Eu estou entendendo perfeitamente. Quer dizer, a maldade, né, que vem, talvez, desconstruindo tudo aquilo que foi ensinado. E o próprio Cristo saberia desses tempos, né, o pastor? Ele poderia deixar algo alertado acerca dessas coisas e o próprio, eu costumo dizer num texto que eu escrevi, que os próprios judeus, quando Jesus falou Eli, Eli, lama sabachthani, né, ele disse uma expressão que os próprios conterrâneos dele da época entenderam que ele estava falando outra coisa, né, que estava chamando por Elias e não estava, né, quer dizer, os próprios judeus não entenderam um compatriota falando no seu idioma, imagina a gente, né? Pois é, agora, nós tivemos aqui no Espírito Santo uma grande polêmica, né, sobre essa questão, e inclusive teve um rapaz que foi para lá e depois ele estava na igreja, estava em casa, foi orar por ele estava possesso de demônios. Olha aí. E o demônio falava hebraico pela boca dele. Meu Deus. E graças a Deus o demônio foi expulso e o meu cunhado, o pastor Alexandre Mendes, batizou esse rapaz em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. O nome que é sobre todo nome. Pastor Samuel, Deus abençoe. Eu queria, né, chamar o senhor então para participar amanhã conosco, falando um pouco mais desse assunto, se o senhor puder. Amém. Eu quero agradecer muito aí o seu carinho, a sua audiência, porque nós já estamos já com quase 15 minutos aqui conversando e o áudio fica muito grande e algumas pessoas reclamam, mas é muito proveitoso falar sobre esse assunto, porque tem muita gente com dúvida. Então amanhã a gente volta falando um pouco mais desse assunto, tá bom, meu prezado? Amém, obrigado, pastor, Deus abençoe. Muito bem, tá aí então uma participação preciosíssima, é claro que de forma resumida, né, do nosso querido pastor Samuel Dias. A palestra é de 2 a 3 horas de dados, de informações, mas deu para trazer um entendimento para a gente, já para abrir um pouquinho o horizonte, dar ali as pistas, as ferramentas para você pesquisar um pouco mais, né, sobre esse tema precioso. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Samuel Dias Ferreira, da IPUB de Linhares, no Espírito Santo, que volta amanhã para continuar com esse assunto aqui dentro do Minuto da Unicidade. Lembrando que esse áudio estará disponível no meu canal no YouTube, Tony de Souza, Tony com Y, Souza com Z. Compartilhe essa mensagem.
Se você sabe que tem algum irmão aí com dúvida acerca do nome santo, recebendo influência desse pessoal aí que não perde tempo, né? Fala e faz confusão e não sabem nada, não tem a revelação, não tem um espírito da verdade dentro de si, tá certo? Então compartilhe essa mensagem, me ajude a divulgar esta mensagem, ore por nós que estamos com esse projeto aí precioso de ficar aqui no ar, não para divulgar o meu nome, mas o nome do Eterno, e unido forças com muitos irmãos, a gente está junto aqui nesta peleja com esse programa maravilhoso, tá bom? Na página Unicidade em Foco do Facebook, tá lá esse áudio para você encaminhar para os seus contatos, né? Compartilhar, divulgar. A fé vem pelo ouvir, tá bom? Divulgue o link aí no Face, no Zap, nos ajude na pregação do Evangelho do Eterno. Até amanhã, que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.